deixa eu falar uma coisa, hein, ô Piperno. Quando eu acho que eu já vi tudo, eu tenho um amigo que ele sempre fala isso. Eu não vou morrer vendo tudo. Que loucura, irmão. Uma cabeça de porco foi jogada dentro do campo. Irmão, eu vou morrer e não vou ver tudo nessa vida. Uma cabeça de porco. Quando eu tava vendo, eu falei, deve ser algum papelão. Eu achei também que era de plástico. Não, vocês não... E aí eu achei que era de plástico, isso acontece. Aí depois o clube é julgado, perde mando de campo, aí o time não ganha, a culpa é dos jogadores. Agora, o mais engraçado... Agora, vocês acham que pode ter punição pra isso? Não sei, viu? Agora, o mais engraçado foi uma declaração do Yuri Alberto, que eu tava lendo agora há pouco aqui. Ele disse que quando viu essa cabeça de porco... Ele chutou, ele não sabia que era de verdade. Eu também, não. Falou, eu quase machuquei o pé. Não, eu no jogo achei que era de plástico também. E o Roberto, ele dá o chute, depois alguém pega lá, uma menina vai e tira. Que coisa impressionante. Que coisa mais mórbida bizarro, também, gente. Né? É bizarro. Não tem como levar à normalidade. O cara corta uma cabeça de um porco e joga dentro de um campo de futebol. Aonde a gente vai parar, cara? É muita loucura. É muita loucura. Não, aí você tá falando da loucura, né? E outro, como é que ele consegue entrar no estádio? Pois é. E tem a revista, né? Tem. Todo mundo passa pela revista. E entra com a cabeça de um porco. Como? Me fala. O que foi, Vamp? Você, quando vai no estádio, você passa ali pela catraca e você é revistado, né? Toma geral. Como é que passa com a cabeça de porco? Tem isso, né, gente? Isso é uma questão para se falar. Tem revista. Uma cabeça de um porco... Cara, era uma cabeça grande, era um porco grande. Como é que o cara entrou com aquilo no estádio? Aí é o que eu falo, é alguém que tem conchavo com o clube, porque não passou pela revista. Gente, uma cabeça de um porco é maior que uma bola de futebol. Ele entrou com uma mochila, tá bom. Qualquer mochila é revistada num estádio. Qualquer mochila passa pela polícia. Não dá para entender como que a pessoa passou. Mas também não dá para entender como que entraram tantos sinalizadores no estádio do River Plate, né, naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Não dá para entender muita coisa. Agora, a minha pergunta foi o que o Vamp falou, só faltava ser punido. Vocês acham que cabe punição para isso? Porque não foi algo jogado em algum jogador, para machucar. Agora, é uma cabeça de um porco. Eu nem sei o que falar aqui no ar. Eu não sei o que falar, porque é algo que nunca aconteceu algo parecido antes, Bruno Prado. Você acha que cabe punição ou não? É só algo meio bizarro e vai passar? É possível que tenha punição. Eu normalmente não gosto muito de interferência de tribunal, a não ser que seja assim um caso, uma agressão ao atleta, uma coisa que realmente foi muito grave, uma invasão para tentar agredir alguém. Mas eu não duvido, não, é possível, né? Quando você joga um objeto no campo, você fica sujeito a tomar uma punição de perda de mando de campo. Se bem que aí você arruma efeito suspensivo hoje mesmo. Aí eu não estou falando do Corinthians especificamente, né? Estou falando de todo mundo aí, né? O André Ramalho tomou uma suspensão de 2 jogos, que eu acho até que foi exagerada. Aí deram efeito suspensivo, né? Então, às vezes, o julgamento ele acontece, mas logo depois já tem o efeito suspensivo e o novo julgamento, o recurso, só é julgado bem depois. Então, corre risco. A partir do momento que você joga um objeto no campo, você corre risco sim de tomar uma punição. Vamos mostrar aqui o que o Yuri Alberto falou, tá? O Yuri Alberto falou o seguinte: levei uma bolada na coxa, fiquei com medo, sei a importância destes últimos jogos, não podia correr risco, vamos tratar para estar bem. Sobre o porco, quase quebrei o pé. Pensei que era uma almofada. Era uma cabeça de porco. Quase machuquei o pé. Mas vamos embora. Cara, olha o que o cara passa. O cara vai chutar alguma coisa dentro do campo e é uma cabeça de um porco. Assim, eu acho que é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi.
dentro de um estádio de futebol. Eu não conseguia acreditar. Eu ficava vendo a imagem de novo, a gente se perguntando, será que é uma cabeça real de porco? E era uma cabeça real de porco. Agora, a maluquice se supera, né? Num jogo de futebol. Ela se supera, não dá para entender aonde vai o pensamento do torcedor. Eu fico pensando, o cara cortou a cabeça de um porco, levou pro estádio, o quanto isso deve feder. O quanto deve feder a cabeça de um porco. Você não sabe o que é a cabeça de um porco numa feijoada, irmão. Só come açaí. Mas calma aí, meu amigo. Calma, você tá falando de um porco cozinhado, um porco que vai pra feijoada. Não um porco cortado aí que nem um boi. Você come uma carne maravilhosa na churrascaria, mas tu acha que o boi morto, ele não fede, ô animal? É claro que fede. Mas o que cheira é o açaí. Você tá louco, cara. Você tá maluco. Bom, eu acho que eu nunca vou ver uma coisa igual, né? Eu acho que eu nunca. Ué, fica nunca dando ideia aí. É o quê? Fica dando ideia pra você ver. Mas não é dando ideia. A televisão mostrou. Você quer que eu faça o quê? O que eu vou fazer? Gente, a gente tem que falar, né? Eu acho que, por exemplo, o Caio Paulista, acho que ele ficou assustado com aquela cabeça de porco e aí começou a fazer aquelas lambanças todas. Acho que ele pensou que fosse feitiçaria, macumba, alguma coisa do tipo aí. É um jogo, né? Que o resultado não era o esperado. Essa é a verdade. Todo mundo esperava um jogo que fosse, no máximo, uma diferença de 1 gol do Corinthians. E o Corinthians quebra um tabu, ganhando logo de 2-0. Tendo alguns heróis no jogo, né? Teve o Hugo Souza, que foi o principal, na minha opinião. Teve o Yuri Alberto, que tá numa fase excelente. Tudo bem, foi falha do Everton? Foi. Mas ele fez o gol que crava ali, confirma ali a vitória do Corinthians. O Garro, que aí eu concordo muito com o Bruno. Foi uma baita injustiça o Garro ter perdido aquele gol no jogo contra o Racing, que aquele gol foi visto como o lance que tirou o Corinthians da final da Sul-Americana. E o Garro, pra mim, é o melhor jogador disparado, tá? Disparado do Corinthians nessa temporada. Pra mim é o Garro. O Garro, pra mim, não tem nem comparação. Mas o Yuri Alberto tá jogando bem agora. Mas o Depay tá chegando. Mas o Hugo Souza tá se destacando. Mas o Garro, ele é o destaque do Corinthians desde que esse Corinthians não jogava nada, Vamp. Esse Corinthians não tava jogando nada. E o Garro chega, se torna o principal jogador do time. Muitos jogos ele decidia sozinho, praticamente. Eu quero que você fale um pouco da importância desse cara. Porque ele chegou logo depois do Rojas, que foi uma baita decepção. E aí tinha aquele medo do torcedor. Porra, será que vem mais um gringo pra não jogar nada no Corinthians? E aí o Garro vem, assume a bronca, cobrador de falta, bola parada, dá assistência, faz gol. É um jogador completo. E Vamp, que com o decorrer do tempo, pode se tornar, se esse Corinthians emplacar, fazer um time forte, um dos principais jogadores aí no futebol brasileiro, né, Vamp? Muito bem, né? Depois que ele ganhou o condicionamento físico dele, né? Quando eu cheguei do Coronado, chega um pouco abaixo, jogava bem, via que tinha qualidade, mas dava 10 minutos do tempo, morria. Hoje não, hoje ele tá condicionado, tá bem condicionado, jogou bem hoje, junto com o Alberto, segurou a onda. Depois que o Alberto saiu, ele segurou a bola, né? Participou da marcação, na criação de jogada, ele dá o passe, apesar de o Everton ter falhado, ele que dá aquele passe para o Alberto. Ele faz o gol, né, no passe do Mateuzinho, e dá o passe para o Alberto fazer o segundo, mesmo que seja falha do Everton. Mas assim, é um camisa 10 nato, participativo, bate bem na bola, bate falta, né? E o Ramon Dias recebeu o reforço. Quando eu falei que o Corinthians melhorou na parte ofensiva, o Corinthians, você via jogo do Corinthians, o Corinthians não criava nada, era uma luta para dar um chute no gol. Hoje o Corinthians, todos os jogos do Corinthians, o Corinthians faz gol. Fez 2 no Inter, fez 2 hoje. Vem marcando gols, né? Na Sul-Americana, na Copa do Brasil não marcou no jogo de volta contra o Flamengo, mas começou a criar oportunidade. Lá atrás ainda é um show de horrores, quando é ameaçado. É por isso que o Hugo Neneca é um dos melhores goleiros do Brasil hoje.
o Cássio sempre foi e o Carlos Miguel que foi embora. Que a defesa do Corinthians tem hora que eles pedem para acontecer. E também a gente tá aí no mês de novembro, né, que tem como é Halloween, né? É. O Félix Torres estava no Halloween hoje. Louquinho para entregar. Louquinho para entregar. Não, realmente, o Félix Torres hoje fez uma partida péssima, né? Péssima, como diz o Vamp tá brabo, né, com o Félix Torres. Vendo agora a tabela, vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar na tabela. Nesse momento, ó, o Corinthians, ele fica com 38 pontos. Ele vai para a 13ª colocação. O Atlético Paranaense tem 34. É o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Red Bull Bragantino tem 35. Eu falei aqui cantando de galo, né, Piperno, que não caía mais, mas já tô repensando um pouco, porque são 3 pontos ali de diferença, 4 se o Atlético Paranaense não conquistar pontos aí no jogo que tem a menos. Mas é um baita respiro pro Corinthians, né, Piperno? Não, claro, porque agora também, assim, a gente tem que ser justo, né? Eu até fiz aposta aí sobre o rebaixamento do Corinthians com o pessoal aqui enfim, da redação e tal, mas a verdade, o Corinthians melhorou. E a gente tem falado isso faz tempo, quer dizer, especialmente do meio para frente, o Corinthians hoje é um time de meio de tabela, pelo menos, um meio campo razoável. Pô, e não é qualquer time também aqui do futebol brasileiro que tem Depay e o Roberto à frente. Pera lá, então a gente também tem que reconhecer. Aliás, Garro, Depay e o Roberto. É um trio para a realidade do futebol brasileiro de muito bom nível. O que tem para trás desse trio é uma outra história. Mas assim, é um time que melhorou. Eu também acho que agora, assim, teria que fazer muita lambança para cair. O meu cálculo era o seguinte: se o Corinthians fizesse 4 pontos contra Cuiabá e Palmeiras, ele não cairia mais. Fez 6, agora acho que tá... Ele tem um jogo fora direto com Vitória e depois 2 jogos em casa. Exatamente. 2 jogos em casa seguidos, né? Eu acho que... É um Corinthians, né, que ele tá distante agora da zona. Mas não dá para respirar tão aliviado ainda, né, Bruno? Tem que levar muito a sério essa reta final do campeonato. Não está totalmente livre. Eu acho que não vai cair, até pelo que eu falei, da tendência de alta do Corinthians e de baixa de outras equipes. O desempenho recente do Corinthians, comparando com o Atlético Paranaense, com o Juventude, com o Bragantino. Pega o Vitória em Salvador, que é duro esse jogo. Vitória está crescendo também. Vitória está num bom momento. Junto com o Corinthians, dos times que estavam lá embaixo, são os dois que deram um salto. O Vitória, nesse momento, se afastou também da zona de rebaixamento. Então, é um jogo difícil, um jogo bem complicado no Barradão, entre Vitória e Corinthians, mas depois tem essas duas em casa que o Vampeta falou aqui, Bahia e Cruzeiro, né, Van? Que aí é a oportunidade, mesmo se eventualmente perder em Salvador, que não tem nada de absurdo, fazendo a sua parte em casa, ele deve se salvar. O Corinthians, falei isso até no programa hoje no Bate Pronto, bem ou mal, com seus tropeços, com seus problemas durante todo o campeonato, ele só perdeu um jogo em casa no Campeonato Brasileiro, foi pro Botafogo, que é o líder do campeonato. Ele teve empates que ele não podia ter tido ali com Juventude, com Cuiabá, com Bragantino, tropeçou várias vezes, mas ele só perdeu pro Botafogo. Então esses jogos em casa devem fazer a diferença, né? Ganhou hoje em casa do Palmeiras, que era difícil, então mesmo se não ganhar em Salvador, nesses 2 jogos com Bahia e Cruzeiro, eu acho que aí ele vai garantir a sua permanência. Agora, eu gosto de pegar ele, né? Eu gosto sempre de ver até onde ele vai chegar. Marcos André, meu grande amigo. Próximo jogo é Vitória e Corinthians. Aí eu quero saber de você, que gosta de ser político, né? Você torce pra todo mundo. Eu nunca vi. Ele torce pro Vitória, ele torce pro Corinthians, ele torce pro Atlético Mineiro, ele torce pro Fluminense. Eu nunca vi alguém ter tanto time como o Marcos André, o líder aí do muro dos clubes de coração. E aí eu te pergunto, meu amigo Marquinhos, vai torcer pra quem no Barradão e quem você acha o favorito
para esse jogo entre Vitória e Corinthians. De um lado, o clube que revelou Marcos André. Do outro, o clube que tornou Marcos André um ídolo nacional. Então, por favor, Marcos André, aguardando sua resposta. Empate. Como não pode, você não é ridículo. O futebol não tem empate, não é? Como o futebol só ganha ou perde? É o quê? No futebol só tem quem ganha e quem perde, não tem empate, não? Tá bom, mas e se eu chegasse? Tá bom, pronto, você pode falar que é empate. Mas você vai torcer pra quem, Marcos André? Empate 0x0. Vou torcer pelo empate de 0x0 ainda. Jogo ruim, pra que ninguém tome gol e o saldo fique ali legal pros dois. Agora, vamos lá. Uma pergunta boa. O empate é pior pra quem, Vamp? Pro Vitória, que vai jogar em casa? Não, cada um vai somar mais um pontinho e os demais que estão ali brigando não somam. Deixa eu ver a rodada de final de semana. Como os demais que estão brigando não somam? Você virou vidente. É porque, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a rodada de final de semana que eu não vi, Tico. Então vê pra mim a rodada do fim de semana. É mesmo, por aí. Série A. Série A, partidas. Vê o Atlético Paranaense. Partida da Série A. Botafogo ganha do Cuiabá. Bahia ganha do Juventude. É Juventude e Bahia, viu? Atlético Paranaense, pega quem? São Paulo. São Paulo. Aí nós é São Paulo até a morte. Cruzeiro pega Criciúma. Em casa. Bragantino, Atlético Goianiense fora, né? E Atlético Goianiense, o Dragão ganha lá do Bragantino. Até o Atlético Goianiense você tá falando que vai ganhar? Do Red Bull Bragantino. Gente, ele é um brincalhão, Fábio Piperno. Brincalhão? Brincalhão? Olha a campanha do Red Bull Bragantino. Ué, o Red Bull não ganhou do Cuiabá em casa no final de semana?